boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nesta Casa de Jesus, de trabalho. O Valdecir falou da máscara, né? Eu vou me dar o direito também de falar um pouco dela. E tem uns lados tão positivos da máscara. Adoro caminhar por aí cantando. É tão bom, né? Ninguém sabe que você está mexendo a boca, ninguém vai te chamar de louco, né? Outra coisa que eu acho ótima na máscara agora no inverno, né? Ela dá uma aquecidinha tão gostosa, né? O ar fica tão quentinho. Então, tem o lado positivo da máscara, né? E outra também, porque a gente pode cumprimentar pessoas que a gente nem conhece. E a pessoa vai dizer, né? De repente ela confundiu com alguém, né? Que era conhecido. Mas ela retribui o cumprimento. Então, é tão bom a gente ter certos direitos com a máscara também, né? Bem, então vamos para o nosso assunto. O que eu quero dizer hoje para vocês é que não há evolução sem esforço. Né? E se eu não preciso fazer esforço em determinada situação, é porque eu já evoluí naquele quesito. Então, vamos aos demais quesitos para a nossa evolução. Né? Sempre numa busca pelo esforço. E aí eu digo, pergunte para vocês, quanto de esforço eu faço para a minha evolução? Porque a evolução, ela requer um esforço diário, nas mais ínfimas circunstâncias. Que esforço que eu realizei no dia de hoje? Além de vocês virem para a casa espírita, né? Reflita. Que esforço eu fiz na tolerância, na paciência, no desprendimento, na abnegação, na humildade, no comedimento, no auxílio, numa palavra de incentivo, na iniciativa em defesa dos mais fracos, uma iniciativa em defesa do planeta, em defesa das atitudes ecológicas, na eficiência do trabalho, no estudo, no amparo, seja material, seja no amparo moral. Isso sem a gente mencionar vícios, mas inclinações, né? Reflitamos. No Livro dos Espíritos, na famosa terceira parte, né, a qual fala das leis morais, ela reflete muito bem o epitáfio de Kardec, que diz, nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre. Tal é a lei. E vocês vão verificar o quanto abrange essa mensagem do túmulo de Kardec sobre essa terceira parte do Livro dos Espíritos. E já no capítulo 1, que explica o que é a lei divina ou natural, que são sinônimos, lei divina é igual à lei natural. Na questão 614, os Espíritos esclarecem o que é lei natural. Lei natural é a lei de Deus. E é a única necessária à felicidade. E ela indica o que a gente deve fazer com aquilo que a gente não deve fazer. E ela ainda explica essa questão que se somos infelizes é porque nos afastamos desta lei. Nos demais capítulos, então, dessa terceira parte, ela descreve as leis morais. A primeira descrita, então, é a lei de adoração. A lei de adoração, em poucas palavras, nós, no nosso íntimo, temos uma noção que somos criaturas. E como criaturas que somos de Deus, nós temos o dever de reconhecimento a isso, elevando o nosso pensamento a Ele. Logo em seguida, então, vem a lei do trabalho. Num resumo assim, o que é trabalho? É toda ocupação útil.
Esse capítulo fala sobre as mais diversas formas da necessidade do trabalho em nós. A terceira, então, do terceiro capítulo, fala da lei de reprodução. Lógico, né? O planeta precisa ser, né? Nós precisamos manter a nossa raça humana. Então, essa lei de reprodução, ela é necessária. E, paralelamente à lei de reprodução, eu quero dizer que há uma outra necessidade de uma lei natural, que é a família, a qual se formam laços de pessoas. Tal a importância dessa lei. Continuando, então, ela vai falar sobre a lei de conservação. Né? Nós temos em nós esse instinto de nos conservarmos, de mantermos o nosso ser para seguirmos essa jornada. E nesse capítulo fala sobre as mais diversas formas de comportamento que nós devemos ter para mantermos esta lei de conservação. E logo em seguida vem a lei de destruição. A lei de destruição, dias atrás, o nosso amigo aqui, né, o Adriano, falou muito bem dos flagelos destruidores, né, que impulsionam a nossa humanidade. Então, há a existência dessa lei e que ela deve ser equilibrada e repensada. O seguinte capítulo, então, fala da lei de sociedade. Ninguém evolui sozinho. Todos precisamos da presença de outros para que possamos evoluir. Né? E nessa lei de sociedade também se fala da existência da família e da necessidade dela, né? No sentido de termos laços entre os membros da família. À frente daí a lei do progresso. Todos nós, indistintamente, estamos sujeitos a ela. Querendo ou não, vamos evoluir. Jamais o contrário. A seguinte, a lei de igualdade. Então, os direitos de igualdade estão presentes sobre todos nós. E acreditem, apesar da lei de causa e efeito, que não é uma lei moral, é uma lei mais abrangente, esta lei de igualdade prevê muitas situações falando da desigualdade social, por exemplo, né? O dever que temos sobre aqueles que não têm o direito de serem iguais, né? De suprirmos essas necessidades. E à frente, então, no próximo capítulo, a lei de liberdade. Né? A lei de liberdade, ela reflete muito bem a nossa evolução na conquista do nosso livre-arbítrio. E ela fala muito bem, né, esse capítulo reflete muito bem o uso do nosso livre-arbítrio. E por último, não menos importante, muito pelo contrário, né, aquela a lei que, digamos, abrange todas as leis. A lei de amor, justiça e caridade. E para finalizar essa parte, nessa terceira parte do livro, os espíritos nos colocam sobre a perfeição moral. E ele descreve, né, uma parte deste capítulo, o que é, ou quem é o homem de bem. Leiam lá, muito interessante. Seguindo, então, no capítulo 1, que é sobre a lei divina ou natural, na questão 615, o Kardec pergunta assim, pois é, e essa lei, ela é eterna? E olha a resposta, entre aspas. Ela é eterna e imutável, como o próprio Deus. Olha a importância do respeito a estas leis. E na sequência, então, na 616, Kardec, então, questiona se seria possível que o Deus, então, prescrevesse numa determinada época algo que noutra época fosse proibido. E os espíritos, então, respondem a Kardec, Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a mudar as suas leis, porque elas que são imperfeitas. Mas as de Deus são perfeitas. E continua. A harmonia que rege todo o universo material e o universo moral se fundamenta nestas leis de Deus. As leis que Deus estabeleceu
Novamente eles repetem, para toda a eternidade. Na questão 618, no entanto, ela fala assim, que elas são proporcionais conforme o entendimento. Isso é bastante lógico, né? Uma vez que a humanidade toda caminha para uma evolução, né? E da mesma forma, as leis também vão sendo mais esclarecidas, não é que são mudadas, são mais esclarecidas. Na questão seguinte, então, Kardec pergunta, o que é que abrange essas leis divinas? E os espíritos nos respondem, todas as leis da natureza são divinas, porque Deus é o autor de todas as coisas. Aí, mais para frente, ele diz assim, o sábio estuda as leis da matéria, né? E o homem de bem estuda as leis morais e as pratica. Na questão 617A, deste capítulo, Kardec pergunta também, se nos é dado aprofundarmos tanto as leis materiais, né, ou físicas, quanto as leis morais. E a resposta bem simples, entre aspas, sim, mas uma só existência não é suficiente. Essa resposta é uma prova cabal que realmente a reencarnação é essencial, né? Sem a reencarnação não há possibilidade alguma de evoluirmos, uma vez que nós precisamos assimilar plenamente todas as leis divinas para sermos evoluídos. E ele complementa depois nessa questão. É que entre as leis divinas, umas pertencem ao campo da ciência e outras dizem respeito particularmente ao próprio homem, à sua relação com Deus e a relação entre os seus semelhantes. Estas são as leis morais. E que todos a compreenderão no futuro. É a lei do progresso que se efetiva, né? Está lá na questão 619. E na pergunta clássica 621, e onde é que está escrita a lei de Deus? Acho que essa todo mundo sabe a resposta, né? Está realmente, é na nossa consciência. Nas questões seguintes, as 621 e 622, 621A, Kardec então questiona os espíritos sobre aqueles que vêm ao mundo para revelar essas leis, né? Então, quando ele fala em revelação de lei, ele não se refere exatamente às leis morais ou às leis físicas, né? As leis da matéria que fazem parte do campo da ciência. E os espíritos, então, vêm respondendo, dizendo assim, que eles vêm para que as leis sejam lembradas e também para fazer a humanidade progredir. Logicamente, esses espíritos que vêm nessas funções é porque eles são superiores, né? Na questão 625, quando Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito a ser seguido, e logicamente todos nós sabemos a resposta, né? É nesta questão que os espíritos nos apresentam Jesus. E ele diz assim, que Jesus é o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode pretender na Terra. E eles continuam assim, que é o ser, que é o mais perfeito modelo e que ele nos ensinou a mais pura expressão da lei divina. O ser mais puro que apareceu na Terra. Aí a gente pode perguntar, né, mas por que Jesus então veio de uma maneira não tão clara, né, ou tão obscura na maneira de falar, né, no uso das suas parábolas, né? Aí, inclusive, ele, os questionado pelos apóstolos, né, por que ele usava as parábolas, né? E ele diz, então, que fala por parábolas, porque eles, não vendo, veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. É justamente porque há todo um período de maturação das mensagens. E mesmo assim, né, pouco que entendiam na época, né, apesar de deles se prenderem
basicamente é a mensagem em si, né, literal, digamos, dos ensinos das parábolas, quantas pessoas Jesus ainda arrastou, né? E hoje nós somos esclarecidos de tantas mensagens, né, pelo Espiritismo, e às vezes temos dificuldade de entendimento. No Evangelho de João é interessante que no último parágrafo do final do livrinho de João, João fala assim, que se fosse para ter escrito tudo o que Jesus ensinou e fez, não haveriam livros para serem escritos. Logicamente ele se referiu, né, porque os livros na época eles eram reutilizáveis, né? Então, mais ou menos, eu penso que ele utilizou-se desse conceito, dizendo, então, o quanto Jesus fez e o quanto Jesus exemplificou, que não estão descritos nos evangelhos. Então, é por isso, né, a vinda do Espiritismo, para lembrar o que Jesus disse e muito mais. Mas tudo ao seu devido tempo. E Kardec pergunta, então, na 628, por que a verdade, então, não esteve sempre ao alcance de todos? Os espíritos, então, comparam a verdade, né, que são as leis divinas ou naturais, com a luz. E eles dizem assim, que é preciso habituar-se pouco a pouco, para que ela não nos ofusque. Né? Então, é como ensinar, digamos, para uma criança do primeiro ano, um conteúdo lá do terceirão, né, do ensino médio. Acaba que não há como fazer essa interligação do conhecimento. E assim ocorre também nessas questões. Nós podemos também fazer uma analogia com o jogo com o quebra-cabeça. Né? As verdades que são esparsas, que vão se revelando, elas vão se juntando como peças de um quebra-cabeça. E se olharmos, então, uma peça isolada, né, a gente não tem condição de vislumbrar a imagem desse quebra-cabeça, né, como um todo. Inclusive, se nós olharmos uma peça, às vezes até a gente pode fazer uma conclusão, né, equivocada, precipitada, né, porque nós não ainda temos, sobre muitas questões, ainda essa visão do todo. E pensando assim, então, que nós podemos entender esses conhecimentos que houveram mais antigamente, né, da nossa antiguidade. Eles são germes das grandes verdades, não são equívocos. Isso está lá na questão 628. E eles dizem também nessa questão que eles contribuíram para a instrução dos homens, sim, pois tudo evolui. Então, nós falamos das leis físicas, né, ou materiais, podemos dizer assim, e das leis morais. Elas juntas formam as leis divinas, ou naturais. Mas eu pergunto daí, e o que é moral? Né? Na questão 629, a resposta está bem clara. Moral, o que é? É a regra da boa conduta. E, portanto, da distinção entre o bem e o mal. E ela é fundamentada sobre a observação da lei de Deus. O homem conduz-se bem quando faz tudo visando ao bem e para o bem de todos. Porque, então, nessa situação, cumpre a lei de Deus. Ainda sobre a lei, sobre o bem e o mal, o Kardec, então, pergunta, a regra do bem e do mal, essa regra a gente pode levar em consideração assim, é aquilo que eu faço, né, faço aos outros, o que eu quero que os outros façam para mim. Né? Jesus mesmo descrevia isso. Essa seria a regra mais patente de distinção do bem e do mal. Fazer ao outro aquilo que eu quero que me faça. Aí na questão ela diz assim, ele diz que ela não se aplica na situação consigo mesmo, né? Se eu faço ao outro, o que eu quero que façam para mim. Aí ele pergunta, poderá a pessoa encontrar a lei natural, na lei natural, a regra de conduta, um guia seguro?
E a resposta dos espíritos: quando se excedem na alimentação, isso lhe faz mal. Pois bem, é Deus quem lhes dá a medida do que é necessário. E quando ultrapassa, há a punição, né? É o mesmo para todas as outras coisas. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. E quando ultrapassa esses limites, a pessoa é punida. De que forma? Pelo sofrimento. Né? Na lei de conservação, traz uma parte lá bem interessante sobre o que é necessário e o que é supérfluo. Leiamos lá. Então, nós podemos dar um exemplo das consequências desses limites ultrapassados. Vamos dar como exemplo aqui a proteína, né? A carne. Aí eu pergunto, privar-se de comer a carne é útil? Né? Vamos levar em conta a lei de destruição, né? Então, se nos privarmos da carne, faremos algo útil? Aí eu vou comentar o seguinte com vocês. O nosso estômago, né, pela parede grossa que temos e pela existência de um ácido muito corroente dentro, né, corrosivo, ela é própria dos animais onívoros, desculpa. O que quer dizer o onívoro? Onívoro vem, come de tudo. Porém, o nosso intestino, acreditem, pelo fato dele ser muito longo, ele é próprio dos animais herbívoros. Os animais essencialmente carnívoros possuem um intestino curto, porque o processamento da carne, ele é simples, diferente do processamento, né, dos vegetais, que é mais complexo. Então, acreditem, apesar de termos o estômago preparado para a ingestão da carne, o nosso intestino não está preparado. Ele é preparado para ser herbívoro, pelas condições físicas em que ele se apresenta. E nós sabemos, então, né, que a carne é o principal representante das proteínas, né, na nossa alimentação. Mas temos que lembrar também que a proteína a gente pode encontrar no leite, nos ovos, nos derivados deles, né, nas leguminosas, nos cereais, né, que são feijão, a soja, inclusive, é um excelente representante da proteína, a lentilha, a ervilha, o próprio arroz, a aveia, a quinoa e por aí afora. Além das oleaginosas, que são as castanhas, as amêndoas, as nozes, né? Ou seja, a proteína não é só encontrada na carne. Né? Dentro da proteína, ela é formada por aminoácidos. O nosso corpo precisa em torno de 20 aminoácidos para que cumpra as suas funções no organismo. A proteína, por intermédio dos aminoácidos, ela tem umas 7 funções, né? Seja ela criar nossa estrutura, a proteção do corpo, a contração muscular, a produção da insulina. Para tudo isso, precisamos da proteína. Um corpo humano, agora um lado só, uns parênteses aí da ciência, o corpo humano, por dia, ele precisa em torno de 0,8 a 1,2 gramas de proteína por quilo de corpo. Então, vamos levar em consideração uma pessoa de 80 quilos, né? Precisaria, em média, de 80 gramas, mais ou menos, de proteínas por dia. Então, a gente verifica que não é uma quantidade muito grande, né? E que, de repente, a nossa alimentação, às vezes, está desbalanceada nessa situação. E o que pode acarretar se a gente comer muita proteína? Tem muitas consequências. Pode ocorrer pedras no rim. Esses cristais também podem ir para as nossas articulações, formando artrose, artrite, doenças cardiovasculares, problemas no fígado, obesidade. Então, reflitamos se a quantidade de proteínas que a gente está ingerindo, né, de repente não está sendo além do que aquilo que nós precisamos. Né? E se, de repente, né, repensarmos, será que a quantidade de carne, né, considerando a lei de destruição,
ela não está sendo, digamos, talvez desequilibrada, né, nessa nossa sociedade, o incentivo ao consumo, né? Pensemos nas outras formas para a ingestão da nossa proteína. Outra situação também sobre os excessos diz respeito aos recursos que a gente tem. Então, tenhamos consciência que quanto mais recursos eu tenho, seja ele qual for, mais teremos que prestar contas. E nessa situação, lembremos então da parábola dos talentos, né? Ou a das 10 minas, que está em Lucas, a dos talentos que está em Mateus, né? A gente nem, não é o caso de falar agora, né? Que tantas vezes já foi falado, né? Sobre o fato de você, né? Os talentos que você tem que multiplicá-los. É a lei do progresso, é a evolução que se faz, né? Então, o fato é que o livre-arbítrio que a gente conquista com esse conhecimento que a gente está adquirindo nos faz responsáveis. Porém, eu não devo me sentir culpado quando eu não cumpro essas leis divinas. Culpado não, e sim responsável. Qual é a diferença? Um sentimento de culpa, ele é como ter os pés e as mãos engessados. E isso acontecendo impede qualquer movimento para a nossa evolução, a favor da nossa evolução. Com o esclarecimento que a gente recebe da doutrina espírita, né? Da lei de causa e efeito, do progresso, da evolução, pelo qual todos nós passamos, nós entenderemos, então, entendemos que nós somos falíveis, mas também temos o nosso livre-arbítrio a nosso favor. Né? Quantas pessoas se queixam, né? Por que a minha liberdade levou para esse caminho? Né? Mas pensemos que a conquista do nosso livre-arbítrio pode ser, sim, muito utilizada para as decisões de mudança da nossa vida, ao nosso favor. Por isso, então, a importância do alerta que o nosso amigo e mestre Jesus nos faz. Orai e vigiai. O Espiritismo, então, não é nem a favor e nem contra aqueles que se desviam do caminho, né? Aqueles que se desviam das leis divinas. Porque o Espiritismo não faz julgamento, né? Uma vez que há aquele atendimento, a máxima de Jesus, não julgueis. A função, então, do Espiritismo é esclarecer e consolar. Esclarecer e consolar, então, aqueles que estão dispostos a seguirem essa trilha das leis divinas ou naturais, para que realmente conquistem esses degraus, da evolução. E, por conseguinte, a felicidade. E quando vemos que aqueles que estão próximos da gente, né, estão se desviando, né, desse caminho, do cumprimento dessas leis, né, desse caminho do bem, né, aí a gente pode se questionar, né, até que ponto eu tenho o direito ou o dever de interferir nesse desvio? É uma pergunta bem complicada, né, porque a lei de liberdade está aí, né, e a gente deve respeito a ela. Mas então, e se eu tenho responsabilidade sobre esse ser? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 22, os Espíritos nos orientam assim, que os pais têm um desígnio sobre os filhos, de amá-los, de cuidá-los e de fazê-los progredir. E esse processo, né, que a gente chama de educação, né, que, segundo Kardec, no conceito, que é a arte de formar caracteres, deve ser amparado nos ensinos de Jesus, do Evangelho. Então, é muito importante que favoreçamos aos nossos filhos, né, aqueles que somos responsáveis, uma jornada segura, para que mais à frente eles possam, então, frente à lei de liberdade, né, e a todas as outras leis,
fazerem bom uso do seu livre arbítrio, com noções claras da lei de causa e efeito, e mais ainda, esclarecido na culminância das leis morais, que é a lei de amor, justiça e caridade. Por isso a importância do exemplo. Como se diz, né? É o exemplo que arrasta, né? Muitos espíritos se manifestaram nas obras básicas do espiritismo e eles se lamentam dos momentos de desvios e nos alertam da importância em se manter firme no bem. Então eu sugiro então que a gente aproveite essas lições que são valiosas. Eles se lamentam também não pelo que eles fizeram, mas pelo que eles não fizeram. Por isso a importância, então, daquelas perguntas que eu fiz lá no começo da nossa conversa, né? Sobre os esforços que a gente tem feito para a nossa evolução. Que nós possamos também nos lembrar sempre dos ensinos do Mestre Jesus. Principalmente no perdoar sempre, fazer ao outro aquilo que gostaríamos que nos fizessem, amar os nossos inimigos, amar o próximo como a nós mesmos, tirar a trave dos nossos olhos pela busca do conhecimento, não julgar, fazer o bem sem ostentação, buscar a porta estreita, né? E não a larga, que segundo Jesus é a da perdição. Lembrar-se sempre que os últimos é que serão os primeiros e não o contrário. Ajudar-se para que o céu possa nos ajudar, né? A espiritualidade. E tantas outras máximas. Há uma mensagem do Momento Espírita, ela dizia assim, que a gratidão é um sentimento nobre e que somente almas de superior qualidade a externalizam. Então, que tentemos mais esse esforço para nos mantermos nesse nobre sentimento, que é o sentimento de gratidão. E para finalizar, então, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês pelo esforço, né, que vocês estão fazendo, que possamos nós todos, né, estarmos envolvidos na luz divina, né, no cumprimento dessas leis naturais, divinas, e que a gente consiga receber o amparo da espiritualidade, para que a gente tenha forças para isso, né. Desejar também que vocês consigam, né, que nós consigamos manter o equilíbrio, principalmente emocional, que esse momento agora deseja que ocorra, que a gente possa manter esse equilíbrio emocional em nós a todos os momentos. É o pedido. E antes de finalizar também eu quero deixar uma música para a gente refletir. É uma música que não é de um cantor espírita, né? É um cantor popular, vocês vão reconhecer a voz, né? E ele nos dá umas dicas. E eu gostaria, então, que vocês ouvissem para refletir a respeito. Quem quiser fechar os olhos para sentir mais a música, né? O sentido das palavras dele, fiquem bem à vontade. Então, vamos ouvir. Às vezes é mais fácil reclamar da sorte do que na adversidade ser mais forte. Querer subir sem batalhar, pedir carinho sem se dar, sem olhar do lado. Já imaginou de onde vem a luz de um cego? Já cogitou descer de cima do seu ego? Tem tanta gente por aí na exclusão e ainda sorri. Tenho me perguntado pra
para ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser bonita? A resposta, onde é que está escrita? Para ser feliz, o quanto de dinheiro eu preciso? Como é que se conquista o paraíso? Quanto custa pro verdadeiro sorriso brotar do coração? Talvez a chave seja a simplicidade, talvez prestar mais atenção na realidade. Por que não ver como lição o exemplo de superação de tantas pessoas? O tudo às vezes se confunde com o nada, no sobe e desce da misteriosa escada. E não tem como calcular, não é possível planejar. Não é estratégico para ser feliz. Do que é que o ser humano necessita? O que é que faz a vida ser